E hoje eu vou entrevistar aqui uma pessoa, doutora em gestão de pessoas, mestre em psicologia clínica, tem MBA em gestão, é especialista em comunicação pela Universidade de Navarra, na Espanha, especialista em avaliação e desenvolvimento de inteligência emocional. Começou a carreira dela como jornalista, certificada em inteligência emocional, em terapia comportamental dialética, trabalha até hoje como professora de diversas universidades e é diretora da Conexão IE. Não sei se vocês já descobriram, mas é a Alessandra. Então eu tinha algumas ideias do que fazer. Eu tinha alguns sonhos mais fora da curva. Por exemplo, eu imaginava que eu podia ir para a Marinha. Então eu comento sempre nessa aula de carreira que a visão que a gente tinha do futuro era de que você iria se posicionar se você tivesse estudo. Só que daí, quando eu passei, isso foi em 96, naquele ano meu pai faleceu. Morreu, em outubro. E eu pensei, o que eu quero com a vida militar? O enfoque do jornalismo na URGS era escrever. Era analisar textos, histórias, livros e escrever. Foi o escrever que te trouxe para consultoria. Que conselho que você daria, né, para aquela menina lá de 15 anos que ainda estava no Alegrete? Eu acho que ela já ganhou o melhor conselho do mundo do pai dela. Continuar estudando. Que a gente continue estudando, que a gente confie na gente mesmo e também que a gente aceite que tem coisas que a gente não pode entender ou controlar, mas aquilo que é possível aprender faz a gente ser melhor, continuamente. Olá, você está no Arena IE. Eu sou Marcelo do Carmo e hoje, né, como parte da série das carreiras que inspiram, eu vou entrevistar aqui uma pessoa que não sei se vocês conhecem, né? Não é todo mundo que conhece essa pessoa. Eu vou primeiro dar o currículo dela, né? Vou fazer diferente, vou fazer um mistério, porque essa nossa entrevistada de hoje, ela é doutora em gestão de pessoas, mestre em psicologia clínica, tem MBA em gestão, é especialista em comunicação pela Universidade de Navarra, na Espanha, especialista em avaliação e desenvolvimento de inteligência emocional. Aí tem Yale, Harvard, Texas A&M. Ela começou a carreira dela como jornalista. Ela é certificada em inteligência emocional, em terapia comportamental dialética. Trabalha até hoje como professora de diversas universidades, Senac, foi professora do Unicinos, foi professora do La Salle, é professora da PUC, uma série de outras universidades em cursos de extensão e MBA. Atua como facilitadora, hoje ela é facilitadora do Conexo, mas foi por muito tempo também facilitadora do Senex, e é diretora da Conexão IE. Não sei se vocês já descobriram, mas é a Alessandra. Que marmelada, Que gente. marmelada, né? Tem que explicar que isso tem a ver com a Sérima e porque também aqui a gente está comemorando meu aniversário, não é Pois isso? é. É um presente. São isso. carreiras que inspiram. Agora vamos lá. Dentro desse Carreiras que Inspiram, né, a gente está justamente tentando inspirar pessoas nessa nova realidade das carreiras caleidoscópicas, das carreiras proteanas, que a gente não é mais monótono, né? A gente, de tempos em tempos, passa por transições de carreiras. Então, a gente tem interesse de trazer aqui por pessoas, né, que passaram por essas transições. E o Alessandra, das pessoas que eu conheço pessoalmente, eu acho que é uma das mais proteanas, né? Proteus é aquele deus lá dos mares, filho de Poseidon, que ele assumia diversas formas, né? E a Alessandra, ela tem uma carreira proteana. E de tanto a gente sair de treinamentos, né, que a Alessandra faz junto a grupos de mulheres, né, e ela comentar comigo que não é raro, né, uma aluna ou outra aluna perguntar para ela, tá, mas como é que você, né, virou quem você é? Né? Como é que você... eu quero ser como tu, né? Então, ela é uma pessoa que inspira. Então, aproveitando, né, que eu tenho esse ativo aqui em casa, né, no ARNE, eu vou entrevistar a Alessandra para saber como foi, né, essas, dezenas, né, de papéis, né, que ela tem assumido e assume, né, ao longo da vida dela. Então, vamos lá, Ali.
né? Nossa, Bem-vinda ao RNE. Que difícil fazer isso, Má. Eu sei que as pessoas acham que é gostoso, mas eu confesso pra vocês que a gente que tá sempre na posição de entrevistador, né? Eu tô achando uma delícia. Vai chegar a tua vez, Má. A gente vai descobrir quando é que vai ser essa data. Não tem risco. Minha carreira não é tão inspiradora assim. É, sim, bastante. Mas vamos lá. Então, vamos lá, Ali. Eu já vi, né, aulas que você já deu sobre carreiras, né, e você passeia, né, sobre sua carreira. Tu tem uma aula, esqueço o nome daquela. Chama STEAM. É um grupo de mulheres na área de aço e... aço, não é aço. Como é que é esse S, não é esse? Ciência. Né? Science. Olha, eu botando os aço, que eu tô com a história das exportações de aço. Tem o pessoal da engenharia também, né? Tem a ver. Mas é o pessoal de ciência, tecnologia e matemática. E aí são mulheres que foram para essas carreiras da tecnologia e da ciência. E aí eu estava bisolhando lá a apresentação no teu computador, né? E tu começa a descrever a tua carreira lá em torno dos 15, 16 anos. Isso. É isso aí. Como é que isso começa, Ali? Então, vamos lá. Eu quero que você me conte, se possível, não apenas o teu momento nessa etapa, mas o que você percebia que você tinha de oportunidade, olhando para o contexto, olhando para o entorno, sendo mulher na etapa que você estiver narrando. Ai, que legal, Má. Bom, eu vou tentar fazer esse exercício, então. Vamos lá, a nossa intenção aqui é, de fato, é quase como fazer também uma retrospectiva histórica. Eu estava vendo isso esses dias num meme de internet. Se você nasceu nos anos 70, você já percorreu 6 décadas da humanidade, 2 milênios e 2 séculos. E contando, né? Então, assim, de fato, a gente que viveu tudo no finalzinho dos 60, quase 70. E eu nos 70, a gente passou por muitas transições. Então, quando a gente fala em carreira e carreira de mulher, aqui eu estou me botando como um objeto dessa carreira, mas ok, a gente não tem como se dissociar da linha do tempo. Da tua história de vida, das escolhas que você foi fazendo. E eu, quando começo essa aula sobre a minha carreira, eu sempre coloco esse ano de 1993 como o começo da minha carreira, com 15 anos. Por quê? Porque ali nós tínhamos uma configuração de fatores para as decisões possíveis do que fazer da carreira, né? Porque naquela época eu terminei o meu ensino médio com 16, tá? Então, porque eu comecei os meus estudos com 6 anos. Naquela época, a gente podia entrar na primeira série com 6 anos, né? E aos 16, eu finalizei o meu ensino médio, eu estava com 16 anos. Vim para Porto Alegre com 16. Então, com 15, por que eu boto um ano antes o marco? Eu estava tomando decisões do que fazer quando terminasse o ensino médio. E tu lembra quais eram as suas opções, Ali? Então, é engraçado que... Por exemplo, deixa eu fazer um paralelo aqui, né? Eu lembro quando eu era criança, né, e eu comecei a me dar conta, né, dessa questão, nossa, eu vou ter que escolher uma carreira. Né? Isso. Porque o pessoal brincava, né, o que você vai ser quando crescer, etc. E era verdade aquele bilhete, né, de que falavam para a gente, olha, você vai ser o quê? Advogado, médico ou engenheiro. Que, na minha época, eram versões de carreiras tipicamente masculinas. Isso. Né? Ser um médico, um advogado ou engenheiro. Havia um equivalente disso para as meninas na época? Como é que era? Já tinha, sim. Estamos nos anos 90. Então, é diferente de uma mulher que foi para o mercado de trabalho nos anos 80. Né? Eu fui para buscar as minhas opções profissionais nos anos 90. Eu sempre comento que meu pai me dizia, e ele me disse por volta de 15 anos, filha, você tem 3 opções para ficar rica. E uma tu já queimou, né? Spoiler alert, ela queimou 2. Né? Então, uma tu já queimou, que é nascer rica. A segunda opção é casar com um homem rico. Não foi possível dessa vez. E a terceira opção é você estudar. E eu realmente acreditava nisso. E eu acho que muitas de nós acreditávamos nisso. E eu era muito nerd desde bem pequena. Então, uma das coisas que já moldou minha carreira, muito antes dos 15 anos, foi que com 6 para 7 anos eu morava do lado da biblioteca pública da cidade.
Talvez a única biblioteca grande, num raio sabe lá Deus de quantos quilômetros. Porque era no interior do estado, em Alegrete. E lá era uma biblioteca, que era o Centro Cultural Adam Rec, eu acho que é. Nossa, agora veio um troço de memória aqui, pode ser que eu tenha errado, tá, alegretenses, desculpa. Mas aí, essa biblioteca me abriu possibilidades para o estudo, para o mundo, para os livros, né? E eu adorava muito ler. Então, eu acreditei nessa premissa do meu pai. E tu comentando o que eram profissões de mulheres, eu tinha feito, mas assim, muito incipiente, um teste vocacional. Faziam com a gente, né? Ah, eu lembro desses testes. E aí deu assim, ó, que eu podia ser advogada, até porque eu sempre falei pelos cotovelos, né? Isso é verdade. É verdade. Tinha mais professora, claro. Adoro a ideia, sempre adorei, né? Meus dois, meu pai e mãe, o meu pai foi professor de matemática no Exército e minha mãe foi professora uma vida inteira, né? De língua portuguesa. Então, imagina, minha irmã também, uma das irmãs foi professora, a outra fez magistério, então tivemos professores na família. E tinha mais uma. A carreira de professora era comum para mulheres. Para mulheres. Então, eu tinha algumas ideias do que fazer. Eu tinha alguns sonhos mais fora da curva. Por exemplo, eu imaginava que eu podia ir para a Marinha. Nossa, 15 anos dá um desconto. Não, a gente está percorrendo tua linha de vida aqui. Bora. Porque eu pensava que daí eu ia viajar bastante, eu sempre adorei o mar, e eu ia poder seguir alguma carreira dentro das Forças Armadas, meu pai sendo militar. Então, eu cheguei a visualizar a ideia da Marinha. Aí, cheguei na faculdade de jornalismo, depois de ter ido para a faculdade de Relações Públicas, que era a única que dava para ir para as Forças Armadas. Então, eu comento sempre nessa aula de carreira que a visão que a gente tinha do futuro era de que você iria se posicionar se você tivesse estudo. A gente realmente achava isso. Olha só que interessante, né? E eu aqui tô vendo do futuro essa guria lá, né, da década de 90. Tu falou em relações públicas, então já tinha um grande driver ali, e tu falava que ia para a Marinha porque tu queria viajar, conhecer o mundo. Né? Mar e mundo. E tu fez isso de fato, né? Sim, só que de formas diferentes a gente acaba fazendo, né, o caminho acontecer. Como é que foi a transição para o jornalismo, Ali? Por que você saiu da comunicação social para o jornalismo? O que tinha de interessante no jornalismo? Então, vamos lá. Eu gostava muito de escrever as minhas redações. Eu me lembro uma vez que eu briguei com uma professora porque ela achou que eu tinha copiado uma redação. Porque ela gostou muito e achou que aquilo ali não era original. E aí eu provei para ela que era meu o texto e tal, né? Depois ela ficou uma grande amiga minha. Então, com aquilo, eu me dei conta que podia, sim, que o texto me ajudasse. E era uma fuga até das dificuldades da vida em geral e da perspectiva que se tinha no interior de conseguir ter um diferencial. Escrever, ler e escrever. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu fui fazer URGS na época, que era a única possibilidade de faculdade pública, tinha da Santa Maria, mas a gente tinha possibilidades aqui em Porto Alegre. Meu pai adoeceu. Então, quando eu fui fazer vestibular, o meu pai já estava no hospital. E ele ficou 11 meses num tratamento de um câncer agressivo. Eu me lembro de tias minhas dizendo: tu não precisa fazer vestibular, teu pai está doente. Mas eu tinha um relógio na minha cabeça de que se eu não conseguisse passar naquele vestibular, eu não iria conseguir sair do interior. E eu tinha um desejo muito grande de vir para a capital. Porto Alegre, naquela época, era assim, pensa, uma moça do interior vim para Porto Alegre. Eu fui ver escada rolante com 16 anos de idade. Nossa! Primeira vez que eu subi numa escada rolante foi no shoppingzinho da Rua da Praia, em Porto Alegre. E eu não sabia, eu vou esperar esse troço ir na frente, sabe assim, um bichinho tentando pegar a escada rolante. Então, essa realidade de pegar uma capital, para mim, o meu desejo era isso. Eu não sabia como, não sabia de que jeito, mas eu queria estudar, e eu queria estudar aqui. E então, a primeira faculdade que eu tentei e passei foi Relações Públicas na URGS. Por essa possibilidade da vida militar e porque era mais fácil um pouco. Porque o primeiro curso mesmo que eu tentei vestibular foi medicina. Aí eu estava no segundo ano do ensino médio. E, na época, até tive uma ótima pontuação, mas
era muito difícil passar em medicina, né? E aí, no ano seguinte, eu digo, não posso arriscar. Não tinha Enem nessa época, tá? Quem está nos ouvindo, não existia Enem nos anos 90. Era a nota de vestibular e era isso. Então, eu pensei, não, eu vou tentar um que é um pouco mais fácil, era 19 por vaga, era esse o fácil. Porque daí, se eu garantir a vaga, eu começo, né? Só que daí, quando eu passei, isso foi em 96, naquele ano meu pai faleceu. Morreu, em outubro. E eu pensei, o que eu quero com vida militar? Desculpa, a palavra F foi a que veio na minha cabeça. E aí eu pensei que o que estava me apaixonando de fazer, eu morava num pensionato de irmãs, eram reportagens, era ir nas comunidades. Eu trabalhava por um troço chamado... desculpa o troço, tá, gente? Associação de Recicladores de Porto Alegre. Então, Porto Alegre foi uma das primeiras cidades no mundo a ter reciclagem de lixo. E a gente trabalhava por um jornalzinho de associação de recicladores. Basicamente, meu trabalho era ajudar a disseminar tabelas de preço, a contar histórias dos recicladores e recicladoras nos 8 galpões de Porto Alegre. E com isso eu consegui uma bolsa lá na época da Fundação Irmão José Otão. E eu consegui, explicando o trabalho que eu fazia com as irmãs, uma transferência interna na URGS para jornalismo. Que foi mais difícil, bem mais difícil de passar do que o vestibular. Era um auditório inteiro de pessoas querendo trocar para jornalismo. E como é que foi o início dessa carreira de jornalista? Olha, já estou avançando aqui, porque a carreira é longa, pessoal. Não dá para ficar com tanto detalhe aqui. Porque hoje a gente vê nas empresas, né, a gente vive essa realidade do teto de vidro, da parede de vidro, né, do preconceito em relação às mulheres. Já era assim na época, Ali? Como é que você percebia isso? Não, eu não tinha essa visão. Talvez a fosse, mas a minha realidade não alcançava as empresas. Nos anos 90, meus primeiros trabalhos depois da Associação de Recicladores foi para a Secretaria de Estado da Cultura. Então, eu enxergava os eventos da cidade, eu enxergava a vida... Me lembro que eu fui contratada para fazer um freelancer de um site que iria falar sobre a programação de teatros de Porto Alegre e vida cultural de Porto Alegre. Tipo assim, aqueles resumos que tinham nos cadernos de jornalismo, de cultura, o que tem para fazer no final de semana. Eu fui contratada para fazer um site, que já era uma coisa assim fora da curva, um site com informações que estão no jornal, né? Então, eu não tinha essa visão empresa ainda, Má. Eu fui ganhar essa visão anos depois contigo nas organizações lá em São Paulo. Mas lá em São Paulo, num grande veículo de imprensa lá em São Paulo, que tu trabalhou por um tempo, tu toma uns cortados lá, né? Tinha uma situação assim. Muito. Aí, quando eu fui para o Estadão, aí a gente pula... Para eu ir para o Estadão, eu tenho que pular o período internacional. Então, é importante dizer que no meio do caminho entre a minha experiência no jornalismo, eu fui para o Grupo Sinos, então eu trabalhava num jornal diário, eu escrevia colunas de 3.500 caracteres, era um absurdo o quanto de texto a gente escrevia. E foi nisso que eu me qualifiquei, a escrever texto. Porque eu lembro que essa era a diversão, né? Porque a gente não tinha internet, a gente não tinha, a televisão não estava sempre disponível. A internet era muito, muito difícil, era aquele troço discado. Eu lembro do programa das pessoas, era ler o jornal diário. Isso aí. Então tinha que ter conteúdo, né? Eu amei fazer jornalismo. E aí, quando eu terminei a minha faculdade, aliás, no ano anterior a terminar, estamos em 2000, eu recebi o seguro de vida do meu pai, demorou alguns anos, né, para ele vir. E dos investimentos possíveis, do que havia para fazer, eu decidi pagar uma escola de inglês em Londres. Porque eu pensei, eu preciso do diferencial de alguma coisa. Já era muito difícil conseguir qualquer carreira na época. E eu queria uma experiência internacional. Então, eu peguei aquela grana e eu paguei por essa qualificação do inglês na International House, lá em Londres. Fiquei morando lá, voltei para defender a minha dissertação que eu fiz sobre a BBC de Londres, que, na verdade, foi assim, um puxado de coisas. Pra vocês verem como é uma coisa bem nonsense. O meu TCC de faculdade era
a relação entre a BBC de Londres e a TVE Eram emissoras estatais, públicas. né? Eu estava tentando traçar paralelos, né? E aí, quando eu voltei, eu me inscrevi num programa, ainda trabalhava na Secretaria de Cultura, e com base naquela experiência, eu me inscrevi num programa de trabalho no exterior, nos Estados Unidos, que se chamava Council Exchanges. E aí eu consegui um visto de trabalho. Cheguei a ter ID americano, Social Security americano. E aí eu fui para Nova York. Uhum. Morei no Brooklyn, que na verdade não era bem Nova York. Brooklyn naquela época era bem diferente do que a gente imagina que podia ser, né? Era para pobre mesmo. E eu trabalhei em downtown, na base ali de Manhattan. Então é importante fazer esse paralelo, porque entre os anos de 2000 e 2001 eu fiquei muito tempo no exterior. A maior parte desses anos no exterior. E quando eu tive que voltar para uma cirurgia por conta de saúde, eu caí nas Torres Gêmeas. Eu fiz a cirurgia e não pude voltar de novo, embora o meu visto ainda desse para voltar. Então, quando caíram as Torres Gêmeas em setembro de 2001, caso você esteja nos assistindo, hoje eu pergunto, nos nossos treinamentos, se tem muitos que nem nascidos eram, né? Onde você estava quando caíram as Torres Gêmeas? Eu estava na escolinha. Pois é, ali foi um grande baque para mim. Porque eu tinha intenção, o que eu sonhava, e cheguei até tinha uma colega de faculdade que trabalhava na época no Manhattan Connection, que foi um programa que teve por muitos anos, que justamente tinha vistas, não lembro lá de qual avenida, se era a Quinta Avenida, o que era, que os caras tinham no prédio, assim, e entrevistavam pessoas. E a minha intenção era trabalhar numa coisa assim, na produção ou na base de alguma empresa brasileira que tivesse algum correspondente internacional. Esse era meu sonho, era virar uma correspondente internacional. Então, eu acho que aqui, se a gente voltar um paralelo para o que vira carreira proteana, isso é uma das coisas que deixou de existir. Ainda existem meia dúzia de correspondentes internacionais no mundo, mas não aos moldes do que era naquela época, do que se imaginava que era uma carreira de um jornalista no exterior. Então, tudo isso se desconstruiu completamente nos últimos anos, né? E aqui o que eu acho interessante, Ali, que ok, tu conseguiu visto, né? Visto de trabalho, tinha Social Security, etc. Mas a ponte sempre foi para ti a partir das competências. Tem um detalhe que eu conheço da Alessandra, ela não acabou não contando, que a Alessandra, né? Vocês precisam ver essa moça se exibindo datilografando. Tem um filme antigo de comédia, né, que era o Jerry Lewis digitando uma máquina de escrever junto com uma orquestra, etc., né? O Jerry Lewis fica para trás, né? Aquele sketch cômico do Jerry Lewis. Porque você fez, né, um curso de datilografia. Em Alegrete, na Escola Tecla. Foi o único curso que meu pai ainda pôde me pagar lá. E por incrível que pareça, além do domínio do inglês, é lógico, né, que isso era condição sine qua non, foi essa tua qualificação de digitação, da capacidade de pegar um conteúdo, assimilar um conteúdo e botar esse conteúdo, fazer download numa máquina de escrever, porque hoje, vamos lá, até hoje eu cato milho, né? Eu te vejo sofrendo, fazendo os artigos brabo que tem que voltar para reescrever. Eu dou graças a Deus que dá para usar uma transcrição de voz, né, no Word, né? Quando tu me conheceu, eu tinha comprado um software de transcrição de voz, tal era a minha dificuldade, né, para datilografar. E essa capacidade, então, de você, em paralelo, enquanto você pensa, datilografa, e tudo isso em inglês, foram as competências-chave para facilitar isso. Então, era esse meu trabalho lá. Eu era typist, que também é uma profissão que não existe mais, né? Sim, hoje não existe mais, mas na época, né, que os geradores de conteúdo, o teclado era a interface para você gerar conteúdo. O teclado era uma das principais competências de interface digital da época, vai. Isso. Ou você saber digitar seria um equivalente hoje a você saber navegar nesses softwares aí de inteligência emocional. E artificial. Né, e inteligência artificial, porque essa era a principal interface, né, era o teclado. Tem até um filme de Jornada nas Estrelas, né, que o Scott tenta interagir com o computador e ele fica de pé da vida que ele tinha que datilografar, né, ele tinha que interagir com o teclado, numa das séries aí dos filmes
de Jornada nas Estrelas. Quem é nerd vai saber que filme que eu estou falando. Mas você fez a tua carreira baseada em competências. Foi. E primeiro o inglês e a datilografia, por incrível que pareça. Não foi o jornalismo. O jornalismo, claro, ajudou a ter domínio da escrita. Na faculdade da URGS, quem é fabicano sabe do que eu estou falando. O enfoque do jornalismo na URGS era escrever. Era analisar textos, histórias, livros e escrever. E foi o escrever que te trouxe para consultoria. Olha só. Primeiro, agora eu tenho que contar como é que foi que você me, entre aspas, aliciou para o meio da consultoria de gestão. O Marcelo, em 2002, gente, quando a gente começou a namorar, namorar já firme, tá? Ele trabalhava para a Fundação Nacional da Qualidade. E eu estava fazendo, em 2002, um curso para tentar ir para um grande jornal de São Paulo. Não vou dar o nome do jornal, porque não merecem isso, né? Mas eu era a foca desse grande jornal aí. E eu estava fazendo o que chamava, que é a primeira formação ali que tu leu, de uma especialização com a Universidade de Navarra. Era esse jornal e a Universidade de Navarra. E a gente fazia essa especialização. E resumo disso, nessa época você datilografava, na verdade, catava milho para fazer os tais relatórios de gestão, que eram coisas absurdas. Aquilo me apavorou. Aquele universo que se apresentou ali da gestão empresarial, isso foi a minha vez de ser tua trainee, né? Então, o Marcelo era examinador sênior do Prêmio Nacional da Qualidade e ele tinha que analisar aqueles relatórios de gestão das empresas e escrever centenas de comentários, sei lá quantos comentários que davam. Eram 200 requisitos, era pelo menos 2, 3 comentários por requisito. Então, são milhares de comentários. Sim, eram muitas páginas. Que tinham que ser escritos sobre as práticas de gestão. E aí ele percebeu que ele podia meditar o comentário e ele aparecia na tela. Que coisa maravilhosa. Mas olha só, né, como isso sempre me faz lembrar aquele discurso do Steve Jobs lá do Linking the Dots, né? Como você falou, não foi a universidade, foram essas competências ou essas qualificações que a gente busca e sempre está buscando que te permite uma ponte. Essa é a tal da competência ou da capacidade dinâmica. Porque essa mesma competência de datilografia que te permitiu entrar no jornalismo, que te permitiu entrar lá no The One Show, lá em Nova York, que te permitiu vir, é a mesma competência e ela te dá versatilidade. Eu acho que o que fez a diferença, o inglês, e eu acho que hoje eu digo para as meninas, até hoje eu digo isso. Eu digo isso para mulheres e digo isso para executivos homens que querem alguma ascensão de carreira. O inglês te abre espaço para o mundo. A gente tem falantes, mais de 3 bilhões de pessoas no mundo falando inglês. Só há anos atrás era uma estatística do Demasi, deve ser muito mais hoje. E a gente tem falantes de português, 200, 500 milhões, sei lá quanto dá isso hoje. Países de terceiro mundo. Nós somos 200 e poucos no Brasil, né? Mas mais aqueles outros países. Vamos supor que dê 400 milhões. Vamos chutar bem para cima. 400 mil. 400 mil. Não, 400 milhões. Milhões. 400 milhões. Somos a população brasileira, mais alguns países ali, Portugal e países das ilhas. Angola. Isso, Moçambique. Então, assim, é importante a gente ter acesso a uma segunda língua. A gente poderia fazer essa mesma conta com o espanhol, já é uma ótima conta também para ser feita. Mas eu tive sempre muita dificuldade com o espanhol. Eu entendo o espanhol para escutar. Segundo a URGS, eu sou bilíngue em espanhol, mas isso você também é. Né? Não conta, tá? Porque a gente lê, mas a gente não fala, né? E o inglês, o que fez muita diferença para mim foi que eu ganhei alguma base de escrita, alguma. Ainda sofro muito com a gramática em inglês. Mas eu ganhei o inglês no dia a dia. Então, a imersão no trabalho, essa coisa de pegar o inglês do underground mesmo, de você conviver com pessoas, falar coisas e o tempo inteiro em inglês sem ter ninguém te traduzindo, nunca. Isso faz muita diferença. E como é que foi esse começo como consultora, Ali? Então, vamos lá. Foi bem assustador. Eu lembro que eu fui apresentada ao Dorflex nessa época. Nossa Senhora!
Porque eu tinha muito medo, e aqui começam os primeiros bugs nas carreiras de mulheres, e eu vou me emprestar o direito de me incluir com muitas outras mulheres nessa situação. A gente é bastante insegura quando você está diante de uma atividade que você não é especialista e que você tem que, de alguma maneira, navegar. Porque o que você me dizia na época, e você foi um excelente mentor nesse sentido, você dizia, a tua inteligência tu mostra pelas tuas perguntas e não pelas respostas que tu já tem. Porque eu não entendia aquele monte de sigla que a gente via nas empresas, a quantidade de procedimentos de gestão, as práticas, até mesmo a diferença de uma prática, de um processo, de um projeto, Nossa, aquilo era muito confuso, era toda uma linguagem, né, que eu não tinha acesso. E quando a gente fazia as entrevistas para os prêmios de qualidade que a gente fazia, eu gastei, foram uns 8 anos nisso, eu acho. Se a gente pegar de 2002 até mais ou menos 2010, que eu ainda trabalhava contigo nos prêmios, depois a fundação começou a se desmantelar, né? Mas mais ou menos por 8 anos, eu passei por centenas, milhares de reuniões aprendendo sobre gestão. E aí vem uma competência muito bacana que hoje eu percebo que não está se valorizando muito, que é a escuta. Então, quando a gente entrevistava as pessoas, e eu, claro, exibia as habilidades na digitação, a gente ia com o laptop para a reunião, tu fazia as perguntas e eu ia, de alguma maneira, fazendo download, daquela história de como a gestão acontecia. Então, essa escola de como se fazer gestão e o que são critérios de excelência para processos de gestão, isso que nos deu a navegação para depois a gente pegar o fator humano, o desenvolvimento, que veio bem depois. E tu sabe, Ali, dando um feedback assim, acho que uns 10, 15 anos atrasados, né? Tu se deu muito bem nesse início de carreira. É verdade. Porque essa questão de, nossa, não entendo nada, né, do que esses caras estão falando, eu também passei por isso, né? Então, não é uma coisa exclusiva das mulheres. Quando eu comecei a trabalhar com sistemas de gestão, eu era engenheiro, né? Tinha um monte de coisa que eu não entendia. A minha expectativa, né, foi pegar todo aquele book lá do PNQ e falar, não, eu preciso entender de cada requisito desses. Como é que eu entendo de cada requisito desses? E talvez a minha compulsão por comprar livros, né, que começou. Nós dois juntamos duas compulsões por livros. A primeira organização da minha biblioteca foi conforme os critérios do PNQ. Nossa! Né? Mas o que tu fez muito bem, aí eu quero entender de ti que competência que é essa, como é que você vê isso, calma, eu estou sob controle. Em auditoria, a gente falava que isso era uma tática de contra-auditoria. Quando você fazia uma pergunta e o auditado queria fugir da pergunta, ele começava a vomitar a sigla. Né? Começava a falar, e assim, para intimidar mesmo. Burro é você que não entende o que eu estou falando. E o que os nossos mentores de auditoria falavam? Não. Você é o auditor. Né? Esse camarada, ele tem que baixar o nível da explicação para você entender. Porque ele pode dominar o vocabulário, ele pode conhecer o contexto, mas tu tens a capacidade de análise crítica. Isso, e eu acho que quando a gente abre mão dessa coisa egóica, eu tenho que saber para ser uma autoridade. Não, você tem que compreender para poder interagir com outro ser humano. E isso o jornalismo me deu. Então, nessa hora, o que eu entendi? Eu chegava para as pessoas, eu me lembro uma experiência que marcou para mim. 3 homens, os 3 engenheiros, que também eram um pavor, né? Pessoas que têm conhecimento de uma área que você não vai dominar, se começarem a falar de, sei lá, de controle estatístico de processo, alguma coisa assim. Então, tem algumas barreiras ali, embora eu entenda alguma coisa de estatística, eu sabia que eles entenderiam muito mais. Né? Então, são 3 engenheiros que estão num fundo de fábrica, era num canto, assim, da produção, e o meu papel era, entre aspas, auditá-los, mas muito mais prepará-los para uma visita que iria acontecer. Nossa, eu cheguei lá, eram os 3 armados até os dentes, assim.
Começaram querendo fazer isso aí, cuspir sigla, tipo assim, quem é você? E eu comecei, antes de eles continuarem naquela vomitação de informações ali que eu não estava perguntando, eu me lembro que eu fiz uma espécie de disclaimer para eles, olha, gente, assim, ó, eu tô aqui para ajudar vocês, e para eu ajudar vocês, eu tenho que compreender vocês. Eu tenho que entender o processo de vocês. Expliquem para mim como se eu fosse uma criança de 5 anos. Tem coisas que vai ser mais fácil, outras mais difíceis, mas aonde eu não entender, eu vou pedir para vocês explicarem de novo. Pode ser? Então, quando eu me coloquei nessa posição de eu realmente quero entender vocês, foi baixando aquela ansiedade. Eu me lembro que eles foram para um quadro para me escrever todo o processo. Eu realmente fui fazendo perguntas para entender. Quanto mais eu entendia, mais eu conseguia aprofundar o nível das minhas perguntas. E quanto mais eles viam que o meu interesse, as minhas perguntas podiam ser pertinentes para a tarefa que eles iam ter que enfrentar, que era uma auditoria real, aquilo era um simulado, mais eles também começaram a me ajudar. Então, isso é muito legal. É quando a gente para de entrar numa posição de competição ou de ter que mostrar alguma coisa, essa performance de reunião, de internet, de texto, hoje tudo virou uma coisa meio performática. Performática no sentido não de resultado, né? No sentido de como eu vou apresentar as coisas, de que maneira eu vou colocar essa embalagem no mundo. E eu me lembro que eu saí desse dia lá e tu estava numa outra área da fábrica. E foi o dia que eu fui apresentada para o Dorflex. Porque os meus ombros aqui, ó, da tensão que eu passei, foi um absurdo. Então, o meu corpo ainda sofreu os efeitos. Mas eu saí com a sensação de, foi um bom trabalho. Foi a prova de fogo. Foi a prova de fogo. Que legal, olha, eu lembro desse dia. Tu te lembra? Nós no ônibus da empresa voltando. Tu foi para lá super ansiosa, né? Eu acho que tu estava xingando até a terceira geração eu também tenho esse probleminha. Quando eu tô insegura, eu fico brava, né? Comigo, com o meio mundo, mas mais comigo mesma, né? Mas aí você vai lá, enfrenta a coisa, aí tu vem, né? Relaxa. Baixa um pouquinho. E foi mais ou menos nessa época, aliás, um pouco depois, né? Depois não sei quantas empresas a gente trabalhou e a gente visitou. Nossa, foram casos bem-sucedidos, empresas que ganharam o Prêmio Nacional da Qualidade, vários prêmios estaduais. E aí, tu foi mordida pelo bichinho da inteligência emocional. Me conta como é que foi isso. Bem específico, né? É tão difícil fazer essas transições na nossa carreira. A gente parece dois loucos, né? A gente já viveu muitas vidas. Tem gente que vai pro teatro e vive vidas. Não, nós vivemos as vidas nas carreiras mesmo, né? Eu lembro bem desse dia. Foi em algum dia, em 2006, quando eu estava fazendo um MBA em gestão empresarial, para justamente ficar mais tranquila com as siglas. Eu tinha uma bebê em casa. Então, a Luísa tinha o quê? Não tinha um ano ainda. Talvez tivesse 1 ano e pouco, mas acho que não tinha 1 ano. E ela estava dormindo muito mal. E, por consequência, nós estávamos dormindo muito mal. E eu estava nessa aula do MBA, e muitas das aulas do MBA, a gente tinha feito na época meio que um acordo. Eu tinha uns 4 ou 5 colegas, cada um de uma empresa, e de fato era um MBA com pessoas de empresas diferentes. E a gente cada um fazia um trabalho por vez. Tipo assim, ninguém fazia todos os trabalhos. A gente fazia rodízio de quem ia fazer o trabalho daquela disciplina. Então, a verdade é que eu passava ou dormindo ou pensando em dormir boa parte das aulas. Eu não lembro do meu MBA. Hoje eu posso contar, porque faz muitos anos, né? E aí eu me lembro que eu estou numa aula com uma professora Patrícia Fagundes, eu acho, se eu não estou confundindo, da PUC. E ela estava fazendo um doutorado em psicologia na PUC. E ela começou a falar na aula dela, gostei muito da postura dela, eu achei interessante uma área de psicologia ligado a desenvolvimento de líderes. E ela falou aquilo, desenvolvimento de líderes. E aí enxerguei luzes. Eu estava meio dormindo, eu me acordei. É por isso que eu estou aqui. Eu preciso entender a cabeça desses caras. Por que a gente vai lá e faz um relatório, pega numa mesma empresa e tu vê, parece que tem 5 empresas diferentes a partir de qual líder que tu está entrevistando. Agora entendi o que eu estou fazendo aqui. E aí eu quis, de todo custo, fazer um mestrado em psicologia. E naquela época a gente viajava o Brasil inteiro, eu tinha um projeto em Minas, eu tinha um projeto em Recife, lembra que a gente se encontrava às vezes no aeroporto? E a gente procurou e achou um congresso que iria acontecer em Málaga, na Espanha,
Ou foi antes a inteligência emocional? Eu não me lembro o que nasceu primeiro. Tu foi para a Espanha, tu ficou sabendo da inteligência emocional. Isso, porque o E aí congresso iria acontecer em que era o 2007, primeiro o Congresso congresso Internacional de Inteligência Emocional. E Tava eu tudo começando tudo muito na começando. época, Isso né? era início de 2007. Aham. A gente já estava com os planos de um projeto para Unicinos, para eu entrar no mestrado. E ao chegar no mestrado, a primeira coisa que me disseram, tá, mas tu não é psicóloga, o que tu está fazendo aqui? Aí eu disse, não, eu vou atrás de uma ferramenta de avaliação de inteligência emocional, mas eu quero que seja para gestores organizacionais. E na época, quem comprou a ideia foi a Janine Monteiro, minha orientadora. Uhum. Então, eu me certifiquei em inteligência emocional em Yale para poder cursar o meu mestrado. Foi meio que um bem bolado. E por que eu fui para Yale em 2008? Porque em 2007, quando eu fui no congresso, eu não sabia nem para que lado começar a olhar. Porque Tu foi lá justamente para entender onde que valia a pena, onde é que estava. qual é a ferramenta? O que eu vou usar para fazer assessment de executivos? Então, existe essa tal desse construto inteligência emocional. Me lembro que até foi uma das primeiras coisas que a Janine disse para mim na época, né? Janine, se estiver me ouvindo, muito obrigada. Até hoje sou muito grata por tu ter aceito essa ideia maluca que eu tive naquela época. Ela disse, Ali, inteligência emocional não é um construto de psicologia. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu digo, será que não? Será que não é? E aí, como o tal do congresso era capitaneado com muitas faculdades de psicologia, e como a certificação do tal teste Miskit, que media quociente emocional, era dentro da faculdade de psicologia de Yale, que ficava em cima de uma consultoria de recursos humanos, por sinal. Então, era incrível que tu subia nas salas de aulas de psicologia, mas no térreo da faculdade tu tinha uma consultoria de recursos humanos para as empresas. Então, eu percebi que havia, sim, esse mercado de... não só um mercado, mas um campo de estudo que envolvia como que a gente trabalha habilidades. Na época não falava-se competências, porque o modelo Mosquito é um pouquinho diferente. Habilidades emocionais em líderes. Então, ali nasceu tudo, né, Má? Então, em 2008, com essa ida para Yale, nasce não ainda a conexão IE, porque a gente não chamou assim na época. Mas nasceram os primeiros programas de desenvolvimento de líderes para trabalhar as habilidades emocionais. É isso aí. O que eu queria explorar contigo, Ali, né, e uma curiosidade real minha, né, porque a gente, nas organizações trabalhando com mulheres hoje, às vezes a gente vê que as próprias mulheres, né, acabam se transformando em barreiras para o desenvolvimento de outras mulheres. Uhum. E eu acredito, né, das histórias que a gente compartilhava, que você, de alguma forma, viveu isso no seu período de mestrado. Porque você era uma outsider, né? Nossa, a própria, como você falou, né? O que tu está fazendo aqui? É. Não, isso não é da psicologia. Não, No a doutorado, Janine foi você super também, aberta. Ela no foi uma doutorado pessoa que me também você ajudou viveu muito. isso, né? Você foi lá com um projeto e rejeitaram o seu projeto. E nessa tua experiência acadêmica, né, pela área, né, que tu fez a especialização, você lidou quase que totalmente com mulheres, né? Mas aí eu acho que o problema não são as mulheres. Aí eu acho que o problema é a academia, em primeiro lugar, tá? Me fala mais sobre isso, então. Bom, vamos lá. Primeiro que existe um conflito clássico entre psicológico e social. Então, quando a gente fala em psicologia, ainda a grande maioria, hoje já está mudando, tá? Nos últimos 10 anos tem mudado bastante aqui em Porto Alegre, no Sul, e acho que no interior do país também está mudando bastante. O que eu quero dizer? Está se ampliando o espaço da psicologia organizacional e da psicologia positiva. Mas eu diria que até 2010 ali, a grande maioria dos cursos, das linhas de pesquisa, dos trabalhos eram em cima de patologias da mente. Então, a psicologia clínica, o meu mestrado é em psicologia clínica. O que se parte do princípio que é isso? Quais são os adoecimentos. E a linha do mundo do trabalho. E a linha de trabalho que eu entrei foi subjetividade, mal-estar. Se não me engano, tinha esse mal-estar. Posso estar enganada, mas acho que tinha. No trabalho. Uhum. Né? Então, a subjetividade nada mais é de como eu estou lendo essa realidade. Então, era um indivíduo e patologização. Quando tu pega todo o trabalho de consultoria, de desenvolvimento, de trabalho das empresas, tu tá pegando um fenômeno social.
tu tá pegando um fenômeno interpessoal. Tanto é verdade que a gente acabou indo para um doutorado em gestão de pessoas, que era dentro da escola de administração da URGS. Então, a interação entre a questão social e a questão indivíduo-psicologia ainda é um grande conflito na academia. O que pertence ao tratamento da pessoa, o que pertence ao grupo, que ainda tem um tombo no grupo que algumas áreas na psicologia já permitem, e o que é institucional. É parte de uma cultura, é parte de práticas de um contexto, a própria liderança. Tu fez a cadeira comigo no doutorado da liderança. Quantos conceitos de liderança existem? Uhum. Então, assim, a academia, de uma forma geral, ainda briga muito. O quanto isso é do indivíduo e o quanto isso é um fenômeno social. E a psico e a administração sempre brigaram muito nesse sentido. Eu brinco que eu tinha um livro que eu, quando dava aula em gestão de pessoas, já na Senac, né? Isso já estamos falando de 2013, já estamos bem à frente aí. E tinha um livro que era Psicologia para Administradores. E eu brincava que eu ia fazer uma administração para psicólogos. Porque, claro, nunca fiz, tá? Mas, assim, a gente precisa entender que as organizações adoecem e as organizações também podem curar pessoas. A gente precisa colocar o trabalho dentro da linha do tempo. A gente precisa colocar as dimensões de necessidades, de motivações, de expectativas intrínsecas também espelhadas no que aquilo que o ambiente fornece. Tem que parar de ser um ou outro. A velha briga, é biológico ou é ambiental e social? Cara, é os dois, é tudo junto misturado. Nós somos um ser complexo, com dimensão psicossocial e biológica, envolvida o tempo inteiro. Que legal, olha. E aí, como é que essa, então, mestre agora em psicologia, especializada em inteligência emocional, muda de carreira de novo, né? Nossa. Porque você até já dava aula. Isso, em comecei a dar aula em universidade, 2012, 13 né? ali, Mas você não era mais assim uma consultora organizacional. Você começou a ir nas organizações tentando vender essa ideia de desenvolvimento. De que precisa trabalhar, né, o emocional das pessoas. As empresas precisam ter esse trabalho mais integral. Como é que foi essa transição, Ali? Outro fio na barriga? Foi mais resistência, menos resistência? É difícil achar um ponto de corte, sabe, Má? Porque eu penso assim, ó, quando a gente trouxe o primeiro tombo, que foi a faculdade de Yale, teve uma época que a gente dividia a Conexão Yale, uma escola que traz... Como é que é? Uma empresa que traz 3 escolas de Yale. Uhum. Lembra que a gente falava? Sim. Porque a escola, como a gente chama, é uma linha de pensamento. Uhum. Então, a primeira linha de pensamento foi Yale. Foi pensar em habilidades mais inatas do que adquiridas, by the way, tá? Porque esse modelo do Mesquite, ele é meio que assim, ou tu tem esse QE, ou não tem, sinto Só muito. na outra vida. Foi bom te conhecer, né? Não tem o que fazer, sabe? Sim. Tá mudando. Diz que o professor Caruso, esse ano eles estão com a nova versão do Mesquite, diz que está bem melhor em termos de como aprender aí. Mas não havia essa perspectiva de aprendizagem. Tá aqui tuas habilidades emocionais, lide com isso, né? A semelhança de um teste de QI. A segunda grande escola que a gente investiu foi mais ou menos por 2012, por ali, que a gente se deu conta que a gente precisava desenvolver as pessoas. Porque a gente tinha feito uns primeiros seminários com o Mesquite e tinha dado com os burros na água. Porque o teste é muito cruel, gente, sabe? Assim, não tem, tu enxerga ali que tu tem dificuldades com o emocional e não tinha muito para que lado sair, né? Então, ele era útil, sei lá, para programas de seleção, mas certamente não era para desenvolvimento. Ele não como é que fala? Não disfarçava, não, né, disfarçava as nossas inabilidades. E aí é que eu acho que veio esse gosto em nós de queremos ensinar não queremos só medir. Porque até então a gente era muito das parametrizações. Eu tinha bebido muito da tua vibe de engenheiro, né? O que a gente não mede, a gente não controla. Tio Drucker. Tio Drucker. E aí peraí, não adianta nós também só medir. Porque a gente está medindo questões ligadas à leitura emocional. Como é que a gente ensina as pessoas sobre isso? E aí a gente foi atrás da escola do Texas. Então, quando eu fiz a certificação no Texas, a Texas A&M,
Ali a gente foi apresentado para uma série de possibilidades de leituras, autorreflexões, contexto de sala de aula em emoções. E aí eu e tu coordenamos tecnicamente o pós-MBA lá no La Salle, de inteligência emocional nas organizações. Fizemos um livro, inclusive, que de vez em quando eu vejo que está sendo citado em alguns lugares, porque ele foi um livro eletrônico. Então ali eu senti uma transição. Porque ali a gente quis trazer para a academia, eu sempre vejo esse vai, volta. Empresa, escola. Universidade, escola, empresa. Eu acho que a gente sempre fez, e eu tô te botando aqui junto, porque tu tá junto comigo nessa, embora tu desse aula de economia na Unicinos, tu tava comigo desenhando esses programas. Muito bem, eu estava lá, sou testemunha. Mas justamente por ser testemunha, eu quero ouvir de você, Ali, como que era essa nova realidade? Porque você contou aqui a história de você numa salinha lá, numa fábrica com 3 engenheiros, né, falando, olha, amigo, Eu né, sou amiga, né, para de se exibir para mim. Aí de uma hora para outra, né, você começou a não ir com 3 engenheiros lá na salinha do fundo, mas tu se deparava com uma sala cheia de líderes e de pessoal de produção. Eu lembro uma vez que você com saiu seus de uma egos e empresa, suas intrigas. né, que era uma mulher, né, você, e 30, né, Nossa, operadores de fábrica. 30 gestores de fábrica, um dos treinamentos mais assustadores para mim. Hoje já começa a ser mesclado, mas, por exemplo, o ano passado eu lembro de você em turmas que tinha, sei lá, 25 homens e 2 mulheres. Ainda né? é a realidade. Ainda é assim. Ainda é. Como que é entrar numa sala de aula para falar de uma coisa tão soft e fofinha, que é emoções, para um grupo de pessoas que até hoje ainda é muito embrutecido? Como é que é esse choque térmico aí? Ai, que delícia de pergunta, Má. Porque eu vou te dizer que as minhas melhores turmas eram exatamente essas. Porque, vamos lá, todo mundo gosta de investigar a si mesmo. Se existe uma realidade genérica que eu aprendi nesses anos, é isso. O ser mais interessante de você entender, de você mapear, de você conseguir transformar para a excelência no que faz, é você mesmo. Então, quando você está numa sala de aula e você vai percebendo temas que realmente falam contigo, com as tuas dores, com as tuas dúvidas, com as tuas preocupações, com as tuas ansiedades, isso também me serve. Você vai percebendo que esse embrutecimento vai acabando. A curiosidade sobre aquilo que nos faz sermos melhores no mundo, o fato de que nós temos pessoas que são mais importantes para nós do que outras, as pessoas que a gente ama, o fato da gente ter histórias no nosso passado que a gente não resolveu bem, de ter preocupações com o nosso futuro, isso é inerente ao ser humano. E os meninos, agora, claro, estou fazendo um troço genérico, eles fazem de conta que isso não interessa até que, de repente, fala com eles. Então, eu acho que tem a ver com colocar as pessoas a experimentarem a partir da realidade prática. Então, uma coisa é eu dando palestra por um dia, ninguém me suporta daí. Tu tem que colocar aquele conteúdo em cima da realidade factual. Qual foi o conflito dessa semana? Qual é o funcionário que mais te desafia? Será que existe um determinado perfil de pessoa que desperta o pior em você? Aí a pessoa vai acendendo luzinhas e aquilo vai fazendo sentido. Então, a tal produção de sentido é homens, mulheres, periquito, papagaio, entendeu? Não tem isso. E o que é mais gostoso de fazer hoje, Alia? Continuar nesses workshops, né, facilitações, etc., ou coaching individual? E outra delícia de pergunta. Tá, mas eu preciso do terceiro tombo, nosso tempo já está estourando, eu cuidando do tempo aqui, viu? Eu esqueci que eu sou entrevistada hoje. O terceiro grande tombo foi em 2019. 2019, o professor André Durrala, da PUC, dá para contar nome, porque ele até hoje acho que ainda atua nessa área, estavam desenhando o que veio a ser o PUC Online, que virou esse fenômeno, esse absurdo, né? Que é o da Walltech, e ele estava querendo fazer uma disciplina de inteligência emocional. E naquela época,
já era eu meio que assim, com a vela na mão, em cima de uma das poucas pessoas que tinha essa certificação em ferramentas de avaliação de inteligência emocional. E a gente estava desenhando, conversando, e ele perguntou pessoas de referência, e eu escrevi o nome do Daniel Goleman na mesa. Naquela época, a gente já tinha ele por referência, esqueci de contar, que quando tu fez o teu mestrado, que depois acabou não dando certo, mas que tu entrou na USP lá de métodos quantitativos que tu estava fazendo, lá por 2005, aquilo lá, Em 2003. 3, sei lá. Eu lembro que eu fiquei te esperando com o livro do Goleman, Inteligência Emocional no Trabalho, e que ali a pulguinha daí pegou, em 2003. Então, o Goleman sempre foi um excelente indexador de estudos de IA. Ele conhece muitos pesquisadores do campo das emoções no trabalho, da performance, das características de competências socioemocionais. Ele é esse cara. E eu tinha acabado de fazer, em 2017, a terceira certificação, que foi junto à Korn Ferry Harvard. E sempre é / Harvard, porque são professores de Harvard que fazem essa certificação lá em Boston. Então, eu estava com esse material na minha cabeça, eu estava querendo botar isso no mundo, era extremamente difícil, porque é um assessment longo, é um assessment de 360 graus, que envolve diferentes pessoas e tal. Então, quando veio esse convite da PUC para eu dar essa aula, e que eu fiquei como professora da casa, e o Daniel Goleman veio para o Brasil em setembro de 2019 para dar essa aula na PUC, isso foi um divisor de águas. Para nós, foi um divisor de águas. Primeiro porque eu aprendi muito mais sobre aquilo que a gente fazia todos aqueles anos. Eu assisti a aula dele, eu me lembro que eu tenho um caderno que eu escrevi da aula dele. E o que foi mais maluco, ele deu a aula num dia, ele chegava com folhinhas assim, com as anotações do que ele tinha que falar, né? E começava a gravar. E eu, no dia seguinte, eu tinha que terminar a aula dele, almoçar e gravar a minha aula. Por 3 horas, com um público que era metade online, metade presencial. Gente, isso tudo antes da pandemia. Olha a visão que os caras tiveram. E aí eu me lembro que eu tô indo para gravar, e eu não tinha todos os meus slides. Eu tinha 20 slides sobre o modelo do Daniel Goleman. E o resto eu ia complementar em cima da aula dele. Então, eu levei todos os livros de referência do modelo, e a aula foi fluindo. E eu me lembro que essa aula foi algo que, eu tenho certeza, foi para milhares de pessoas. Então, aquilo ali, sim, foi uma grande virada. E eu acho que foi uma das coisas mais, assim, que nos trouxe, ao mesmo tempo, insegurança, desafio, bem-estar, que era como que eu explico todo esse conteúdo num vídeo gravado, que para nós não era comum, a cátedra, de repente, ter alguém gravando a gente, né? Então, foi bem legal. Eu tenho certeza que foram dezenas de milhares, que foram mais de 60 turmas lá na PUC só desse material. Bom, é tu que sabe que faz os controles. Tá. Mas tem duas coisas ainda que eu quero explorar contigo. A parte do coaching e a parte das mentorias femininas. Tá. Né, que são duas transições muito importantes para ti. Me fala do coaching, né? Como é que você caiu, né, no coaching? Em 2015, eu quis fazer uma certificação em coaching. Estava muito na moda, a ICF já estava chegando no Brasil, e a gente quis ter alguma coisa em coaching. Como é que eu abordo isso no mercado de trabalho? Eu não queria o tal do life coaching. Ai, como é que eu vou fazer minha vida, né? O tal do meme do coach. Eu não queria ser aquilo. Mas eu queria saber como abordar um executivo individualmente e como ter uma forma estruturada de conduzir sessões para acompanhar isso. Então, em 2015, eu me certifiquei com os professores, os mesmos da Universidade do Texas. Eles tinham uma certificação de coaching, eu fui lá fazer. Naquela época, tudo era vai fazer, né? Hoje em dia, a gente marca online e faz o curso. Lá tu vai te hospeda, vai ficar lá e vai aprender a fazer. E aí, eu me lembro que dessa certificação, eu ainda tinha muita insegurança. A verdade é que eu fiquei, meu Deus, coitado dos meus primeiros clientes, assim, porque eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, Mário. Tem que ser sincera. Eu ouvia as pessoas, eu misturava um pouco do jornalismo, eu misturava um pouco da leitura de relatório de gestão, que era entender o que elas faziam. Até que eu cheguei no ponto, e aí, de novo, foi após as aulas da PUC, após a pandemia nos deu muito traquejo, né, nisso, que eu comecei a perceber, e aí já tem a influência do doutorado. Então, de 2015 a 2019,
eu fiquei fazendo um doutorado. Tu sabe bem o tamanho do estresse que é isso. 5 anos estudando. Ali eu entendi a importância da linha do tempo. E esse foi um divisor de águas para mim no coaching. Não dá para começar um trabalho de desenvolvimento sem a pessoa entender o que a fez chegar aonde ela chegou. Aquela velha escola, e o que você quer fazer aqui? Vamos traçar passos para você conseguir. Bullshit. Tem que dar 2, 3 passos para trás, para depois ir para frente. Tu precisa entender o que te fez chegar onde você está. Mesmo que seja 1 ou 2 sessões, mas você precisa de uma forma estruturada para fazer esse mergulho no que te constituiu como profissional. Então, eu diria que, para mim, a divisão é a partir de 15, com a formação do Texas, mas quando eu começo a fazer o doutorado e estudar história de vida. História de vida, na época, era um método de pesquisa. Foi o que embasou um dos meus artigos do doutorado, da tese. E aprender a fazer perguntas em cima da história de vida é o que qualifica para o coaching. Que doido, né? Eu estou me dando conta disso conversando contigo aqui. E daí para a mentoria feminina, Ali? Como é que foi essa história? A mentoria feminina foi um ajuste de um doutorado que eu não consegui fazer. Porque eu tinha, em 2018, uma tese, um projeto de tese aprovado para estudar Jornada da Heroína. Aí tem a ver com a endometriose, tem a ver com a minha ancestralidade, com eu sempre achar fantástico o tema da maternidade. A maternidade ainda é o maior tabu nas empresas. Falar sobre maternidade, eu digo, é mais fácil chegar pelada do que tu dizer que tu tá grávida, sabe? Assim, pelada, coitadinha, surtou, né? Grávida? Nossa, como lidar com isso na carreira de uma mulher, né? Então, a maternidade é um super tabu. E aí eu quis investigar a Jornada da Heroína. 2 mulheres, como tu comentou, abriram mão por motivos diferentes. Não vamos endereçar para ela. Hoje, uma delas, amiga minha, querida. A outra, infelizmente, nunca mais falei com ela. Mas não tenho nada, absolutamente nada contra essas professoras. O tema era muito pesado. Elas eram professoras da administração. Por que eu tinha 2 professoras? Porque uma era da psico e a outra era da administração, aquele dilema que eu comentei. Porque era para ser dentro de uma proposta junguiana. Então, a gente já pulou o período da faculdade de psicologia que eu fui fazer, cursar na PUC. A gente pulou os livros que a gente escreveu. Sim, eu só tenho 1 hora de episódio. Durante a faculdade de psicologia que eu fui cursar, né? Não mais mestrado. Mas, enfim, daí quando eu cheguei com aquela proposta de investigar a Jornada da Heroína, pensando na questão mitológica, arquetípica do que é ser mulher, as mulheres são doidas, né? E o mais doido de tudo é que eu cheguei a defender a qualificação, só que daí emperrou. E aí o que o Sidney Oliveira, falecido professor Sidney, que Deus o tenha, me disse, Ali, é assim, ó, eu te catei no lixo. Tipo assim, né? Você estava para ser expulsa do doutorado, porque ninguém mais queria orientar a tua tese. Como eu te ajudei a entrar aqui, e você estava na entrevista de seleção, eu estava lá, eu estou disposto a te orientar. Só que tu tem que... Tá aqui 100 autores, tipo assim, né? Me deu uma lista de autores na área de carreira, que era o que eu poderia ter de apoio. Mas dá para falar de carreira de mulher, pelo menos? Dá. Tranquilo. Então, foi um ajuste, sabe, Má? E, claro, eu acho que, como sempre na vida, e acho que esse é o recado que fica, aquilo que te parece tão absurdo, às vezes, na tua carreira, é exatamente o que tu precisa para uma coisa que tu nem imagina hoje. Hoje, tu pensa naquilo, nossa, que absurdo, caiu a minha tese. Perdi 60, 70 páginas de um projeto de teses. Lá se foi pro lixo. Foi pro lixo. Mas me abriu um mercado, uma possibilidade, uma leitura do que é carreira, que, nossa senhora, é o que a gente atua mais hoje quando a gente faz jornadas com mulheres nas organizações. Que legal, olha, que linda trajetória. E agora, o que tu tá vendo no horizonte, né, pra gente encerrar? O que eu tô vendo no horizonte? Eu tô vendo que a gente vai precisar falar sobre emoções,
A gente vai seguir precisando falar sobre como a gente se sente e que papel as nossas emoções têm para o nosso pensamento, para o nosso comportamento. Vai precisar continuar se falando de inteligência emocional, essa habilidade de reconhecer, regular emoções, nós nos outros. E que a gente vai precisar integrar o ser humano que a gente é na vida pessoal para a vida profissional. E isso inclui os nossos valores, como a gente lê o mundo, que escolhas a gente faz na nossa trajetória de vida. Então, acho que no fim das contas, tudo isso se conversa, né? Muito bom. E para a gente encerrar o episódio, olha, que conselho que você daria, né, para aquela menina lá de 15 anos que ainda estava no Alegrete? Eu acho que ela já ganhou o melhor conselho do mundo do pai dela, que é continuar estudando. Que a gente continue estudando, que a gente confie na gente mesmo e também que a gente aceite que tem coisas que a gente não pode entender ou controlar, mas aquilo que é possível aprender faz a gente ser melhor continuamente. Confiar na vida, então. Confiar na vida. Então tá. Essa foi a Alessandra, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido um pouco mais dessa minha parceira aqui, do Arelier. Ela vai começar a chorar, ela vai me fazer chorar também. E muito obrigado se você nos ouviu até aqui. Curta, compartilha, siga o Arelier, siga a Conexão IE. E a gente se encontra no próximo episódio. E feliz aniversário. Obrigada, Má. Obrigada, pessoal. É isso. Lindo.